Olá, tudo bem com vocês? Vamos lá, vou falar de três produtos, três medicamentos ou três substâncias que têm uma característica de melhorar a imunidade, tá? É claro que isso depende muito de cada organismo, depende muito da resposta clínica, mas vou citar aqui alguns artigos e algumas informações que mostram os benefícios dessas três substâncias, desses três medicamentos. Primeiro, vamos lá. O paciente está com quadro clínico de uma resposta imunológica um pouquinho deficitária, muitas vezes, ou muitas vezes criança que sofrem, por exemplo, com diarreia frequente, que pode estar relacionada também a essa deficiência, a presença de alguns vírus que facilitam o desenvolvimento dessas infecções gastrointestinais. E aí vou dar um destaque para vocês do zinco, tá? Zinco, o zinco tem benefícios diversos, mas entre eles, ele tem uma ação direta sobre o sistema imunológico. Ele afeta diretamente a proliferação das células, melhorando aí a sinalização e funcionamento dessas células, também melhora o transporte, replicação de material genético, tem uma característica de afetar diretamente células de defesa, como macrófagos, neutrófilos, e pode ajudar também na ação de células conhecidas como natural killer, ação citolítica, ação direta para matar outras estruturas celulares, outras bactérias ou até facilitando aí o combate às infecções virais. Então, o zinco está entre as medicações, entre os produtos que podem ajudar nesse processo. Na diarreia, por exemplo, tem uma recomendação clínica legal quando o paciente, quando a criança melhora daquele quadro clínico de diarreia, pode ser utilizado o zinco durante 10 dias para tentar reduzir a frequência dessas infecções gastrointestinais e melhorar de forma geral esse quadro clínico da paciente, muitas vezes da criança para reduzir também essas complicações. Vamos lá, em termos de administração, de posologia, e aqui é só uma orientação, não é uma recomendação, você precisa procurar o atendimento de profissional da saúde para ter uma orientação específica para cada caso, mas a gente tem essa posologia que eu coloquei para vocês aqui em média, tá? Na maioria dos casos, tá? De 0 a 6, 2 miligramas, de 7 a 12, 3 miligramas, de 1 a 3, 3 miligramas também, 7 a 12 meses, né? De 1 a 3 anos também, de 4 a 8 anos, 5, e aí vai subindo, tá? De 9 a 13, 8, de 14 a 18, 11. Pode mudar um pouquinho, pode mudar em alguma outra visualização que você tiver aí na internet, talvez você encontre alguma coisa um pouquinho diferente, mas basicamente essa é a recomendação na utilização de zinco para esses pacientes. Vale lembrar também, tá? Vale destacar que em alguns casos, né, mulheres que estão amamentando, essa dosagem ela pode ser necessária para subir um pouquinho aí. Também segue também a orientação de um profissional da saúde para que tenha certeza da necessidade do uso dessa medicação. Então eu coloquei o zinco como uma das opções terapêuticas para tentar fortalecer a resposta imunológica em alguns pacientes, seguindo basicamente essa posologia que a gente colocou aqui para vocês, tá? Vamos lá, vamos para outra opção terapêutica, tá? O selênio. O selênio também pode ser uma composição que melhora a resposta imunológica. Já tem alguns estudos que falam sobre a melhora da resposta humoral, principalmente produção de anticorpos e também respostas celulares não específicas, combatendo diversos tipos de agentes, tá? A deficiência do selênio também pode pode provocar uma disfunção, uma diminuição da resposta imunológica, diminuindo aí, né, o processo de atividade contra bactérias, contra vírus, facilitando com que a pessoa tenha desenvolvimento de quadros infecciosos. Então, o selênio também está na nossa lista, tá? Aqui nesse caso, eu queria dar um destaque que é micrograma. É uma quantidade bem menor do que miligrama. E aí tem aqui a posologia para vocês, pensando em de 0 a 6, pensando de 7 meses, de 4 a 8, de 9 a 13. Está tudo descrito aqui na tela para vocês essa posologia. Claro que eu sempre reforço que tem que ter orientação do profissional que entenda disso para poder entender se o seu caso é necessário ou não. Até porque o excesso de selênio ele pode levar a sintomas como falta de ar, febre, náusea, pode prejudicar o funcionamento do coração, do fígado, do rim, se for consumido exageradamente, por isso que a gente sempre reforça que as informações aqui elas são informações gerais e cada caso é um caso, talvez não seja necessário na sua situação. Procura o atendimento para entender melhor. Mas o selênio está aí na nossa lista entre as medicações que podem ajudar, né, entre os agentes que podem ajudar nessa resposta imunológica. E aí a gente vai destacar mais um. Esse é um dos mais conhecidos e muita gente usa de forma incorreta, usa de forma inadequada a vitamina C e talvez usa até de uma forma que está desperdiçando vitamina C. Vamos lá.
Aqui eu coloquei para vocês uma análise, por exemplo, de 29 estudos comparativos com mais de 11 mil pessoas, que mostrou que a ingestão regular de vitamina C não muda a incidência do resfriado. Então, aquela ideia, vou tomar vitamina C para não pegar a gripe, para não pegar um resfriado, isso não é real e na maioria dos casos não ajuda. O que ela ajuda então? Por que ela é famosa na resposta imunológica? A gente precisa lembrar que ela traz um benefício, sim, na resposta imunológica e ela pode reduzir o tempo da infecção. Ela não impede que você não fique doente, mas ela pode fazer você se recuperar mais rápido. Foi demonstrado um benefício também bastante grande em pacientes, em pessoas que fazem atividade esportiva intensa, fazem um esforço físico maior, e ela trouxe um efeito não só contra o estresse oxidativo, mas também um benefício nessa resposta imunológica. Então, claro, o uso dela pode trazer benefícios para o indivíduo, facilitando com que ele melhore daquela infecção de forma mais rápida. Não quer dizer que ele vai fazer com que a pessoa não pegue a infecção. Um ponto importante que a gente precisa destacar, tá? Coloquei outro estudo para vocês aqui. Então, nesse caso, ele mostrou uma redução pequena, mas consistente na duração dos sintomas, por isso que eu falei que ele pode reduzir o tempo, melhorar os sintomas, fazer com que a pessoa tenha diminuição, mas é importante a gente destacar o seguinte, tá? Precisa ser usado diariamente. A gente sabe que muitas vezes o paciente quer tomar só naquele período que ele está doente, achando que aquilo vai resolver. Não, se for fazer o uso, tem que fazer o uso diário dela, até porque uma diminuição no uso, uma parada repentina pode derrubar um pouco essa resposta imunológica do paciente. Então, fazendo o uso diário, você evita isso. Então, você está tomando todo dia. Aí, a partir de semana que vem, fala, não vou tomar mais. Derruba um pouco a resposta imunológica e aí você fica um pouquinho mais suscetível às infecções. E, claro, as infecções não vão curar tão rápido como elas deveriam. Então, lembrar que o paciente precisa tomar todo dia e continuar tomando. Se ele faz suplementação, ele vai suplementar diariamente. Mas eu preciso lembrar também que a dose não é aquela, muitas vezes, de 3 gramas, de 4 gramas, de 2 gramas, que a gente vê muita indicação, muita gente falando, olha, toma 2 gramas, toma 3 gramas, já vi gente falar, toma 4 gramas. O que a gente consegue absorver normalmente é 1.200 miligramas por dia de vitamina C. Lembrando que, em alguns casos, a dose necessária, eu coloquei para vocês aqui, a dose recomendada, por exemplo, do indivíduo acima de 19 anos é 90 miligramas por dia. Então, não preciso usar 2 gramas, 3 gramas, 4 gramas. O máximo que você vai absorver é 1.200. 500 miligramas já é o suficiente para suprir a sua dose necessária diária. O máximo que você poderia tomar, se você é um indivíduo adulto, acima de 19 anos de idade, homem, por exemplo, seria 2 gramas, mulher também. Então, não deve ser utilizada mais, porque o excesso vai ser eliminado, ela é hidrossolúvel e ela sai facilmente pela urina, então não vai ter utilidade para o seu organismo. Por isso que eu estou colocando aqui um máximo de 1.200 miligramas, em torno disso, 500 miligramas por dia tem a sua eficácia e vai ter o benefício para esse paciente tranquilamente, sem necessidade de fazer o uso exagerado e jogar fora, né? Porque vai sair na sua urina, vai ser eliminado do seu organismo, não vai trazer benefícios. Então, coloquei para vocês aqui 3 formulações, 3 substâncias que podem trazer benefícios nessa resposta imunológica. Não é uma prevenção a infecções, ela pode muitas vezes fazer com que a resposta sua seja mais efetiva, você melhore mais rapidamente dos quadros infecciosos e reduza as alterações que você estava apresentando lá de forma mais rápida. Então, vitamina C, selênio e zinco, substâncias que podem melhorar a sua imunidade, sempre com orientação, sempre eu falo isso. Importantíssimo falar com um profissional da área da saúde que possa te orientar melhor. Vai lá com o farmacêutico, conversa com ele, entenda como é que está o seu caso e se você precisa usar ou não esses medicamentos, essas substâncias. Lembrando que tudo em excesso pode fazer mal também, ok? Continua seguindo a gente aí, acompanha, deixa seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que talvez precisam dessas informações, que ajuda bastante a gente também dentro do canal. Se inscreva, tá? Valeu, até mais.